Graças a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, novamente aqui no canal da Bênção. Hoje nós temos aqui uma palavra maravilhosa que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo 1. Aqui fala sobre o tempo, para tudo há um tempo. É bem conhecido, todo mundo conhece essa passagem, mas vamos observar quando fala aqui bem claro, capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder. Muito forte, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Quanto tempo todo ser humano está envolvido neste capítulo de Eclesiastes, capítulo 3. Todo ser humano, ninguém escapa. O pior que quando é tempo de calar, a pessoa está falando, né? Quando é tempo de chorar, a pessoa está rindo. Como que podemos administrar isto em nossas vidas? Quando a pessoa é infantil, a pessoa não discerne esta palavra, porque ainda é criança, é adolescente. Mas quando a pessoa se torna adulto, qualquer pessoa que pegar na Bíblia esse capítulo tem como discernir. Existe um momento que dentro da própria casa da pessoa, tem momentos que no próprio casamento, no próprio casal, tem tempo para rir, tempo para chorar, tempo de falar e tempo de estar calado. Já percebeu que às vezes na vida conjugal a outra pessoa começa a cobrar o seu silêncio ou começa a cobrar o seu muito falar? Às vezes você está até falando vários assuntos, certas histórias, certos acontecimentos, e o cônjuge, o companheiro, a companheira, às vezes a boca diz: para de falar, você está falando muito ultimamente. E a pessoa termina se calando. Mas aquele era o momento da pessoa falar. Aquele era o momento para aquela pessoa, seja o esposo, seja a esposa. Aquilo é o momento que a pessoa começa até mesmo lembrar de coisas passadas. Eu já vi pessoas começar a lembrar de coisas de 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos atrás. E ele simplesmente está passando aquilo dentro de casa, conversando, e a outra pessoa se irrita. Pode às vezes até não se irritar, mas demonstrar que está ouvindo muito demais.
E a pessoa às vezes termina percebendo que está sendo um incômodo para o cônjuge, para o companheiro, para a companheira, e termina ele parando, se esquivando e se cala. Aquele momento está sendo um momento dele. E nós temos que entender, interpretar isso aí. Como também tem momentos dentro de casa que ou o pai, ou a mãe, ou o marido, ou a esposa está rindo demais, sorrindo, dando risadas. Também são momentos que temos que interpretar, temos que entender. Aquela pessoa está tendo uma fase na vida de sorrir. Aliás, o sorriso, a pessoa rir, a pessoa dá risadas, isso faz muito bem para o estado psicológico. Então tem pessoas que se irrita com outra pessoa dentro de casa ou até no trabalho, em outro lugar, porque a pessoa está ou falando demais, ou rindo, ou fechado demais, ou muito aberto. Todos nós passamos por uma fase diferente do dia de ontem, do mês passado para hoje, o ano passado para hoje. Percebeu que na pandemia, mesmo na pandemia, as casas ficaram cheias, porque a ordem era ficar em casa, todo mundo sabe disso. Naquele momento é que deu para perceber o que está aqui. Pessoas que não ficavam dentro de casa o dia todo, o casal, o pai ou a mãe, e cada qual tinha o seu temperamento, a sua natureza para aquele dia. Nós não somos, desde quando nascemos até a morte, a mesma coisa. Existem muitas mudanças em nossas vidas. Por exemplo, a pessoa é solteiro e quase não fala, quase não conversa. Mas ele casa com uma pessoa que é falante, extrovertido. E você começa então a refletir, aquilo vai refletindo em você. E você passa também daqui uns dias a ser diferente para com aqueles que já te conhecem. Já não é mais uma pessoa fechada e calado. Você já começa agora a falar e sorrir. Eu ainda não falei o tempo de dor. Eu não falei ainda aqui o tempo de abraçar e deixar de abraçar. A melhor coisa dentro desta palavra é a pessoa interpretar, é a pessoa discernir. Porque o seu momento, por exemplo, é um momento de refletir a vida, é um momento de estar totalmente calado devido a certas situações. A pessoa omite a conversar, a pessoa se tranca para si própria, se isola. Esse é o momento de dor, momento de angústia. Até mesmo o cristão, no momento de angústia, pouco ele glorifica a Deus, pouco ele ora, pouco ele canta. Ele está em momento de angústia, de tribulação. Aqui tem tempo para tudo. Ajuntar pedra e espalhar pedras. Tempo de plantar e arrancar o que se plantou. Qual será o seu tempo hoje? A coisa mais difícil é você entender o seu tempo no presente momento e a outra pessoa não entender. A outra pessoa não discernir, não interpretar.
Conforme o seu tempo hoje é estar afastado. Você se afastar de algum amigo, alguma amiga, por uma questão pessoal, é uma coisa. Mas você dentro da própria casa, a filha se afastar do pai ou da mãe, ou a mãe ou o pai se afastar do filho, ou o casal afastar um do outro, não é questão de distância, eu estou dizendo dentro de um lado, de um contexto da família, mas um está afastado, um se afastou. Não estou me referindo à separação de casais, estou me referindo à pessoa se afastar, diminuir um pouco todo aquele afeto, todo aquele afago que tem com o outro. De repente a pessoa começa a se afastar. São problemas difíceis, que por mais que os dois se amam, mas ninguém consegue entrar ou adentrar no espírito um do outro. O muito que a pessoa consegue é conhecer a natureza, se a pessoa é risonha ou não. O muito que outra pessoa conhece o outro é pelo exterior, é pelo temperamento, mas não há ninguém que possa penetrar no espírito da outra pessoa. A Bíblia diz que só quem penetra na divisão da alma e do espírito é o Espírito Santo. A Bíblia diz que só o Espírito Santo é quem consegue discernir os nossos pensamentos. Mas a outra pessoa que você tanto ama, pai, mãe, esposo, esposa, noivo, noiva, não consegue ler sua mente, não consegue ler seu espírito. E às vezes você precisa de um momento para você. E a outra pessoa nunca vai discernir. Mas se a outra pessoa ler isso aqui, a pessoa conhecer a Bíblia Sagrada e saber que para tudo há um tempo, a pessoa vai dar esse tempo para você. Não vai se irritar com você. Vai entender o seu tempo. É um tempo propício. Jesus teve um tempo maravilhoso de curar, libertar. Jesus teve um tempo tão lindo de curar os paralíticos, os cegos, libertar a mulher do cativeiro, salvou Zaqueu, tantos milagres, tantas maravilhas. Ele teve um tempo tão lindo no casamento, transformando a água em vinho. Só que agora ele está em um outro tempo. Ele está chamando os seus discípulos para orar. E os discípulos acompanharam ele até a oração no monte. Mas o lugar que ele queria orar era mais à frente, mais adiante. E ele permitiu que os discípulos fossem com ele, mas naquele momento de uma oração angustiante, ele pediu para que os discípulos ficassem um pouco naquele lugar, orando, enquanto ele foi mais à frente. Ali ele estava em um tempo difícil. Ali ele estava em um tempo, dentro de um tempo de angústia. E ele precisava estar a sós com Deus. Imagina se os discípulos começassem a não entender, clamar, gritar por ele. Mas os discípulos, a Bíblia diz que eles orou pouca coisa e já dormiram. Parece que foi até para ajudar mesmo. Jesus tem o tempo dele a sós com o Pai, que é Deus. Tem momentos que você precisa ter um tempo trancado em um quarto. Não como essas pessoas que estão aí se entregando, se enterrando, se isolando. Estado depressivo, não é isso não. O cristão
ele é abençoado, o cristão tem a luz divina, tem o Espírito Santo. O cristão, eu me referi dele entrar num quarto para orar. E não tem coisa melhor do que você se prostrar em momentos difíceis da sua vida. Se você está em dúvida de uma decisão, se você está inseguro, vulnerável em decisões, não tome decisão. Tudo que é duvidoso é pecado. Simplesmente se jogue no chão, no quarto, e comece a orar e falar com Deus. Quanto mais você se posicionar diante de Deus, sem enxergar Ele, Ele se agrada, porque isso é um ato de fé. Deus reputa a fé e justiça. E ali você pede o alimento. Nunca peça um conselho para um amigo, nunca peça um conselho para ninguém na vida. Se é que você tem o senhorio de Cristo em sua vida, e se é que você tem o Espírito Santo. Quando Jesus estava já para subir para o Pai, ele disse: quando eu chegar lá, vou rogar ao Pai que vos envie o Consolador, o Espírito Santo. E quando ele vier, Jesus dizendo, e quando ele vier, o Espírito Santo, ele vos guiará. Ele vos guiará. Irá de instruir e revelar. Então você tem o auxílio do Espírito Santo. Ainda que o conselho de um e de outro seja bom, ainda que seja uma pessoa de grande estima que você tenha, mas o Espírito Santo é onisciente, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então peça secretamente ao Espírito Santo. Comece a ler o capítulo 3 de Eclesiastes. E você vai entender qual tempo você está hoje. Viu quantos tempos que o pastor leu aqui? De sorrir, de chorar, de plantar, deixar de plantar, ajuntar pedra, deixar de ajuntar pedra, tempo de rasgar, tempo de coser, todo o tempo. Jesus está falando com você. Procure entender o seu tempo. Tem momentos que você quer aumentar um pouco um cômodo na sua casa, quer aumentar mais um quarto, uma sala, uma cozinha, e você está super disposto para aquilo. Às vezes até sem condição, mas quando a pessoa tem ação e coloca a mão, a coisa vai acontecendo. Mas tem tempo que você quer estar quieto. Tem tempo que você tem a condição financeira para fazer uma reforma, mas o seu espírito está em outro tempo. Tempo de vigilância, tempo de busca, tempo de orar, tempo de louvar a Deus. Como que você deve fazer para discernir o tempo? Simplesmente o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode te discernir o tempo. Que tempo você está vivendo? E não é só você entender que tempo que você está vivendo. É entender como viver nesse tempo. Por exemplo, se é tempo de plantar e você não plantou, aquela fase de plantação, de plantio, aquilo já foi. Então não vá plantar em tempo fora do tempo. Plante dentro do tempo. Deus te deu tempo para tudo. Aproveite o tempo. Nem sempre as oportunidades voltam. E se elas voltarem, não é mais como a primeira vez. O importante é discernir que tempo você se encontra. Você pode olhar para um e para outro e você vai discernir que tempo está aquela pessoa.
os próprios pastores de igreja. O rebanho consegue discernir como é que está o tempo do pastor. Às vezes ele está sereno, tranquilo, demonstrando alegria, paz e felicidade. Outra hora o rebanho encontra o pastor, parece que sisudo, parece que a voz muda, parece que não está pregando, parece que está repreendendo. É tempo. Glória a Jesus. Vamos discernir o tempo. Porque na medida que você discernir qual tempo você se encontra, você viverá bem e saberá viver em ambiente, mesmo sendo tempo de se isolar. Mas tem momentos que você não pode se isolar. Mas por mais que você esteja com tantas pessoas, no seu espírito você está isolado, mas não demonstrando para ninguém, para não estragar aquele ambiente. O segredo é, peça ao Espírito Santo discernir para você como deve viver o tempo exato que você está na palavra, em nome de Jesus. Amém? Medite bem aí, Eclesiastes 3, versículo 1 em diante. Deus abençoe, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Aldo Alves Cavalcante, da Igreja Templo de Deus no Brasil, São Sebastião, São Paulo. Eu oro por vocês às madrugadas, o que vocês me pedem na oração, no comentário. Eu tenho orado por muitos de vocês, ou por todos, para Deus abrir as portas, abençoar, curar, libertar, fazer maravilhas. Receba o meu abraço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe.